A nossa saudação franciscana a você que acompanha a série Místicos Medievais. Paz e bem, sejam bem-vindos. Este, então, é o último vídeo sobre o livro de São João da Cruz, Noite Escura. Nós já caminhamos um bom pedaço, lendo, meditando, comentando um pouco sobre esta obra tão rica e, ao mesmo tempo, tão atual para os nossos dias. São João da Cruz foi um místico e é um místico muito estudado, muito conhecido, muito amado, e não é à toa, porque ele traz uma bagagem muito grande de sua experiência com Deus, a partir dos seus sofrimentos, a partir das perseguições que ele sofreu por parte dos seus confrades, que não conseguiam entender que caminho João estava tomando e por que ele queria tanto reformar a ordem da qual ele estava. E hoje nós vamos meditar um pouco no capítulo 10 desta obra Noite Escura, como devem proceder os principiantes nesta noite escura. Foram os mesmos caminhos que São João da Cruz passou, foi a mesma experiência que ele fez, as mesmas preocupações que ele teve no início da sua vida mística, porque todo místico, no início da sua purificação espiritual, não consegue compreender o que está acontecendo com ele. E muitas dúvidas batem no seu entendimento, no seu coração. Eles pensam mil e uma coisas que, na verdade, não está acontecendo. E só depois que passam por esse período de purificação, de escuridão, de abandono, pelo menos assim eles pensam, de abandono por parte de Deus, quando tudo isso cessa e eles conseguem mergulhar no mar que é Deus, ali eles conseguem compreender o que eles passaram. E aquilo que eles pensavam quando passavam por essa experiência tenebrosa, difícil, lancinante, que não era nem a metade daquilo que eles pensavam, mas que algo estava acontecendo. E Deus não os abandonou. E ele então deixou uma explicação para aqueles que estão passando também por esse momento, por essa mesma experiência que ele teve, e ele orienta. E eu quero ler para vocês essa orientação que ele deixou. Ela é um pouco extensa, mas vale a pena a gente mergulhar um pouquinho nesse capítulo. E ele diz assim: no tempo das securas desta noite sensitiva, Deus opera a mudança já referida. Eleva a alma da vida do sentido à do espírito, isto é, da meditação à contemplação, quando já não é mais possível agir com as potências ou discorrer sobre as coisas divinas. Neste período padecem os espirituais grandes penas. Seu maior sofrimento não é o de sentirem aridez, mas o receio de haverem errado o caminho, pensando ter perdido todos os bens sobrenaturais e estar abandonados por Deus, porque nem mesmo nas coisas boas podem achar arrimo ou gosto. Muitos se afanam então e procuram, segundo o antigo hábito, aplicar as potências com certo gosto em algum raciocínio. Julgam que, a não fazer assim, ou a não perceber que estão agindo, nada fazem. Mas quando se aplicam a este esforço, sentem muito desgosto e repugnância no interior da alma, pois esta se comprazia em quedar-se naquele sossego e ócio, sem obrar com as potências. Deste modo, perdendo-se de um lado, nada aproveitam do outro. E em procurar seu próprio espírito, perdem aquele que tinham de tranquilidade e paz. São nisto semelhantes a quem deixasse a obra já feita para recomeçar a fazê-la, ou a quem saísse da cidade para de novo entrar nela, ou ainda, ao que larga a presa a fim de tornar a caçá-la. Bem se vê que é escusado querer insistir. A alma nada mais conseguirá por aquele primeiro modo de proceder, conforme já dissemos. Tais almas, neste tempo, se não acham quem as compreenda, deixam o caminho abandonando ou se afrouxando. Pelo menos, acham impedimento para prosseguir
com as repetidas diligências que fazem em querer continuar na meditação discursiva, cansam-se e afligem-se demasiadamente, imaginando que se acham nesse estado por suas negligências e pecados. Tudo quanto fazem lhes é inútil, porque Deus já as conduz por outro caminho, o da contemplação, diferentíssimo do primeiro, pois um é de meditação e discurso, o outro não cai sob imaginação ou raciocínio. As pessoas que se encontram neste estado convém consolar-se em paciente perseverança, sem se afligirem. Confiem em Deus, pois Ele não abandona aos que o buscam com simples e reto coração. Não lhes deixará de dar o necessário para o caminho, até conduzi-los à clara e pura luz do amor. Esta lhes será dada por meio da outra noite escura, a do Espírito, se merecerem que Deus nela os introduza. O modo como se há de conduzir os espirituais nesta noite do sentido consiste em não se preocuparem com o raciocínio e a meditação, pois já não é mais tempo disso. Deixem, pelo contrário, a alma ficar em sossego e quietude, mesmo se lhes pareça claramente que nada fazem e perdem tempo, ou se lhes afigure ser a tibieza a causa de não terem vontade de pensar em coisa alguma. Muito farão em ter paciência e em perseverar na oração sem poder agir por si mesmos. A única coisa que a alma há de fazer aqui é permanecer livre e desembaraçada, despreocupada de todas as notícias e pensamentos, sem cuidado do que deve pensar ou meditar. Contente-se com uma amorosa e tranquila advertência em Deus, sem outra solicitude nem esforço, e até sem desejo de achar nele o gosto ou consolação. Todas estas diligências, com efeito, inquietam e distraem a alma da sossegada quietude e suave repouso de contemplação que do Senhor aqui recebe. Por mais escrúpulos que venham à alma de perder tempo ou achar que seria bom agir de outro modo, pois na oração nada pode fazer nem pensar. Convém suportar e ficar quieta, como se fosse a oração para estar à sua vontade, em liberdade de espírito. Se quiser fazer algo com as potências interiores, perturbará a ação divina e perderá os bens que Deus está imprimindo e assentando no seu íntimo, por meio daquela paz e ócio da alma. É como se um pintor estivesse a pintar e colorir um rosto, e este quisesse mover-se para ajudar em alguma coisa. Com isto, não deixaria o pintor trabalhar, perturbando-lhe a obra. Assim, quando a alma sente inclinação para ficar em paz e quietude interior, qualquer operação ou afeto ou advertência que então queira admitir só serve para distraí-la e inquietá-la, causando escusa e vazio no sentido. Quanto mais pretende apoiar-se em afetos ou notícias, tanto maior é a falta que dele sente, pois doravante não os poderá achar nesta vida. Convém, portanto, a esta alma não se impressionar com a perda das potências. Deve até gostar de que se percam logo, a fim de não perturbarem a operação da contemplação infusa que Deus lhe vai concedendo. Desse modo, a alma poderá receber essa graça com maior abundância de paz, chegando a arder e inflamar-se no espírito de amor que esta obscura e secreta contemplação traz consigo e ateia. De fato, a contemplação não é mais que uma infusão secreta, pacífica e amorosa de Deus. E se a alma consente logo, é abrasada em espírito de amor, como ela mesma o dá a entender no verso seguinte, que é assim: de amor em vivas ânsias inflamada. Como nós percebemos na fala de São João da Cruz, existem duas noites escuras. A primeira noite, ela purifica a alma de todos os apegos, de todos os sentimentos que a alma foi ajuntando durante a sua caminhada fora da vontade de Deus. Quando o homem está no mundo, e não pensemos o mundo aqui como algo ruim, o mundo não é ruim,
Mas o mundo como vício, como apego a bens materiais, como sentimentos de vingança, isso tudo mancha a alma, isso tudo fere a alma. E para que ela contemple a Deus de forma pura e inteira, ela precisa ser purificada desses vícios, desses apegos, dessas vontades contrárias à vontade de Deus. Esta é uma noite escura. É a noite da purificação da alma, onde ela não será mais presa a vício nenhum. E ainda tem a noite escura do espírito, que pela fala de São João da Cruz, nós percebemos que é a pior noite. Porque é onde a pessoa, o místico, sente-se totalmente deixado por Deus. E se ele não encontra alguém, como o próprio São João da Cruz disse, e nós vimos no vídeo de Santa Teresa d'Ávila, ela não era compreendida pelo seu confessor e nem pelo seu bispo, porque ela estava passando por esse momento de purificação. Ela tinha suas visões místicas, o seu contato com Deus, e não conseguiam compreender essa sua experiência, o seu confessor e o bispo. E aqui São João da Cruz volta a dizer: se a pessoa não encontra alguém para compreender e ajudar ela a passar por esse momento de purificação, ela vai deixar-se levar pelas dúvidas, pelo medo e vai parar. Não vai permitir mais que Deus purifique. Mas quando ela se der conta de que ela parou no meio do caminho, ela vai querer voltar de onde ela estava. E nesse processo de purificação não dá para voltar aonde estava, porque já foi feito um caminho. Ela precisa continuar da onde ela parou. E como é difícil retomar o caminho depois de parar de caminhar. É um processo longo de purificação para aqueles que são chamados à vida mística. E a purificação do espírito só acontece se Deus assim o permitir. E Ele é quem introduz o místico nesta purificação do espírito. Não é por desejo da própria pessoa. É Deus que a chama, é Deus que a introduz neste caminho de purificação. E assim nós terminamos então esta série dos vídeos sobre a noite escura de São João da Cruz. São poucos momentos que nós passamos. Esta obra ela é muito vasta, precisa ser ainda muito aprofundada. E eu convido você a procurar aprofundar esta obra, se você tiver com você. Leia, medite, vai se aprofundando a partir da sua própria experiência com São João da Cruz, que ele é um místico maravilhoso, um excelente orientador, um diretor espiritual por excelência. E assim nós encerramos então este vídeo. E no próximo vídeo nós vamos começar a falar sobre São Francisco de Sales, um outro místico, um outro santo apaixonante, que vai envolver então as nossas conversas da próxima vez. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.